Aquele que ele escolheu a fim de levar as suas palavras, a fim de mostrar as suas palavras. Aquele que precisa ouvir, que não se fracassa, que não tem atitude de procurar o tempo. Dentro dele não pode falar. É da forma que caiu a chuva. Não pregaremos a palavra. Dentro dele não pode falar. É que da forma que tem frio, não pregaremos a palavra. Dentro dele não podem falar. É a relação do clima de hoje. É a relação daquilo que aconteceu ontem. Não pregaremos a palavra. A vontade do Senhor não é assim. Mas sim, a vontade do Senhor é aqueles que precisam a fim de pregar a palavra de Deus, que Ele tem em todas as ocasiões, favorável como não. Alléluia. Amém. Alors que le moment que nous sommes en train de traverser, o momento que nós estamos atravessando, est-ce que c'est un moment favorable ou non? Será que é um momento favorável como não? Tout ce qui peut arriver, mas sim, mesmo aquilo que pode acontecer, recommande, o Senhor nos recomenda, Dieu nous demande o Senhor nos pede à se lever de se et à prêcher sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que ça n'a motazana esengo ya koyoka maloba na Nzambe? Soki ezana esengo ya koyoka maloba na Nzambe, ozope tobetela Yesu maboko. Alléluia. Amen. Merci, Nzambe azwa lokumu. Obrigado que o Senhor tem a glória. Toza toujours na thème. Estamos sempre em tema. Oyo esitotei, je crois, 2 dimanches déjà. Já pregamos quase 2 domingos. Parce que nyonso yo Nzambe apesa kibiso. Em relação de tudo que o Senhor nos deu. Nzela ya thème oyo. No caminho deste tema. Nanu tosilisi yango te. Que ainda não terminamos. Tozui lisusu ngolu na tongo na lelo. Temos a graça na manhã de hoje. Ya continuité. De fazer a continuidade. Par rapport ya thème oyo esitobandaki. Em relação de tema que começamos, onde nós abordamos le secret de 8 chaves pour vaincre la prise de la chair, para vencer a carne et marcher par le Saint-Esprit. E ser guiado pelo Espírito vraiment Santo. Secret. É mesmo 8 chaves. Ou são chaves. Da forma que dizemos. Parce que même mesmo em casa nós estamos. Podem fechar essas portas. Mas quem pode chegar neste lugar? Encontrar as portas fechadas. Na bafongola ya deux portes oyo akozala na tout accès. Ele terá todo acesso. Ya koyeba kongola de abrir. Pwete ye a accéder. Pwete ye a katikati na ndaku oyo afeke aye akoti avandi aye akomi avandi nyonso oyo esengeli soki ayaki mpona kosala limpeza aye kokuta baporte efongwama lokola azalaki na fongola afongoli mpe azwi nzela ya kokota abandi kosala mosala oyo esengeli meme ngai na yo toye kosambela na dimanche na lelo lokola bafongola ezalaki moto oyo ya liboso akomaki awa akebaki kofongola baporte eta bafongoli baporte biso nyonso oyo tokomaki nsima na ye toye kokuta baporte efongwama deja etozalaki na tout accès ya kokota kati na ndako oyo ya kozwa esika lolenge tovandi sans kozala na bafongola tango ndako eza ya kokangama ezokopermettre moto te akota katikati na ndako wana pourrait utiliser autre manière alors que azalaki na bafongola te. Nous allons bien comprendre qu'il va détruire. Alléluia. Vous permettre ngai bandeko na ngai makambo ebele yaka penza molimo mosantu atalisaka ngai yango ezali
Oui, ndeko Blaise na ndako muke wana. Pourquoi qu'on comprenne na makamnyo so na lobi wana? Tangu moi erreur salami ozana katanda ku obimi libanda. Et porte bendami ekangami. Fongo letikali na kati ya ndako obandiko telengana. Porte kangami. Na fongo la ndenge nini? Et bozumbeli meme na tongo ya lelo na moni bino. Bozumbeli bozo toko tona boye. C'est pas pasoli mwandambo ya libala ya libaya. Un peu de destruction. Pourquoi? Parce que bazala qui na fongo la Porque não tivemos a chave. Alléluia. Amen. Motonani oyo azangi fongo la. A pessoa que não tem a chave. Alors que ndako eza ya kokangama. Só que a insister akota na kati. Parce que azanga ki fongo la. A détruire. Ele vai destruir. Et Dieu n'est pas un Dieu de destruction. Não é um Deus de destruição. Faut motoazala na ba fongo la. Ter chave, porque aí é na porta, a fongoli e abriu, a coti na calma nyonso, dentro nas calmas, sim na sécurité e ele entrou com toda a segurança, sans toutefois que détruire, sem vir destruir. Alléluia. Amém. Alors que motopo alonga zoto na ele mobimba, a pessoa deve vencer o seu corpo, deve aceitar de ser guiado por Deus. Azokoteya biso. Deus está si mafongola oyo eko permettre moto azala na makoki wana parce que sa maloba oyo tozala koyoka ekozala pasi yo oyo nzambe azoramene kati na esika oyo esi oyoki quelque point esi tokaboli par rapport ya teme oyo e na ntongo na lelo kolozosala biso grâce ya koyeba kosilisa bapoint oyo etikalaki kolandisama nyonso oyo nzambe apesaki biso maloba oyo kosunga yo pete yo olonga baposo eseko okozala capable ya kodomine baposa ya nzoto na yo okozala obéissant mpona kotambusama epai ya molimo mosanto tout chrétien oyo aza obéissante poso ya molimo mosanto azali chrétien oyo azali capable. Elle est incapable pour dominer, de dominer, pour de vencer. És um cristão. Você vem na igreja. Domingo do eixo me vejo na igreja. Será que vence o desejo do seu corpo? Se você é aquele que vence o desejo do seu corpo, o seu corpo está cheio de desejo. E a Bíblia revela são desejos ao contrário. Que eu encontrar tudo aquilo que é a vontade de Deus. E se você é capaz de vencer todo desejo do seu corpo, eu te dou a certeza que você está dirigido pelo Espírito Santo. Você será dirigido pelo Espírito Santo. Diga amém. Você é como mulher como homem, não é como todos. Aleluia. Amém. Os chrétiens lokola bato nyonso te katikati na mokili oyo parce que eza solo eke toza biso nyonso bato katikati na mokili oyo me tokokani te soki oyebaka yango te eza kaka rappel oyo natelemaki lisusu mpona korapele yo yango katikati na mokili oyo tozali toza ebele moto akoki kozala mapasa bazala na libumu moko babotama na libumu moko babotami na papa na mama moko bakotikala kokoka na mokolo moko te não são igual nenhum dia. Katina ba família bisika tozali. Dentro das famílias onde estamos. Katina ba quartier bisika tovande. Dentro dos bairros onde vivemos. Katina ville bisika tozali. Dentro da cidade onde estamos. Nós somos muitos, mas não somos iguais. Aleluia. Amém. Tokokanite. Não somos iguais. Tokotika la kokoka na jamais. E não queremos de ser iguais. Kokwana soki azali boko. Se a pessoa é má, tokoti par rapport à badon spirituel. Tokotika la pe kokokana te. Parce que oyo wana soki azali boko à gauche. Oyo wana azali boko ya droite. Oyo wana soki azali lisu oyo. Oyo wana peut-être azali toyi. Toza biso nyonso ba membre. Katikati na nzoto ya Yesu Kristo Masiya. Na plan physique. Em plano físico.
tokokanite katina mokili oyo et même na plan spirituel tozalaka ya kokokana te mais ezali important epai na yo soki oyebaka na kodomine oyo ezali baposa ya nzoto na yo pe oyebaka kotambusama epai ya molimo mosanto oza la personne importante na miso na Nzambe Tata. Alléluia. Na miso na Nzambe Tata oza motoyo oza important. Oui, oza important parce que Nzambe alingi bato nyonso. Mais est-ce que bato nyonso baza important na miso na Nzambe? Moto azozwa important to azokoma na importance liboso na Yesu Kristo Masia soki ayoki maloba na Yesu pe abandi kotosa yango parce que moto ya boye ye wana ne Saint-Esprit ayebaka na koutilize eza ndeti ya mécanicien esika azoluka fongola bulo moko boye ya motuka ye aza na posa ya clé 12 mais afongoli sake na ye amoni clé 14 amoni clé 15 amoni clé 18 alors que baclé nyonso wana ezokoservir ye te kwete akofongola toluka clé 12 c'est-à-dire baclé nyonso wana oyo akoki kokuta kati na sake na ye eza na importance moko te par rapport ya mosala oyo ye azoluka kosala parce que mosala azoluka kosala esengeli azala na clé 12 c'est ainsi clé 12 yango ndeko ezozwa importance ya kozala utilize epai ya mécanicien mpona kofongola clé 12. On est nombreux, la ville est pleine, mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute personne qui est importante aux yeux de Dieu. Pour avoir l'importance aux yeux de Dieu, pour avoir l'importance aux yeux de Dieu, il faut obéir au Saint-Esprit de Dieu, car c'est lui qui est le conducteur de tous les chrétiens sur les quatre coins de ce monde. Saint-Esprit est ton conducteur. Si tu domines tous les désirs de ton corps, et si tu es obéissant, à Saint-Esprit de Dieu. Nzambe azopeso bafongola. Nzela maloba oyo tozo partager. Le dimanche passé déjà. Kosana Nzambe ezali. Zala na bafongola. Kwetozala capable. Ya kodomine baposa ya nzoto. Petango nyonso. Ondima makako tambusama. Epa ya molimo mosanto. C'est ainsi okozala utile. C'est ainsi okozala na tina. Liboso na Yesu. Mais sinon bien aimé dans le Seigneur. Motakoki kokota na douce. Asokoli pe alati kitoko. Ayepe kino kati na église. Mais azala tina te. Liboso ya molimo mosanto. Oyo aza Nzambe na biso. Parce que aza molimo kati na biso. Wapi ye. Te nazondima azali. Ozondima ndenge nini. Kwete ye aza molimo. Elokola nazondima akodirige ngai na lolenge na ye akobanda koparnie ngai na nyonso ezali mabe asalaka makambo malamu makambo ya minene surtout makambo oyo elekelaka bato aza Nzambe bien-aimé oyo esengeli ngai na yo tondima kozala bana na ye kaka soki toyoki maloba na ye mpe totosi yango molimo mosanto akozala na biso molimo mosanto akotambusa biso molimo mosanto akolokisa biso ayebi balobi pesanga makasi pesanga eki pesanga makasi banasalela yo makasi yango nani akopesa yango paster makasi yango nani akopesa yango responsable na département non eza Nzambe mutu akopesa yo makasi wana eza molimo mosanto mutu akopesa yo makasi wana likambo moko oyo bandaki kokoka te lobi mais lelo parce que oyoki Nzambe pe ondimeli ye Saint-Esprit akopesa
kopesa yo makasi wana okozala na makasi wana ya kose débarrasser na likambo oyo okangamaki na yango ebandaki na kosepelisa nzambe te kolo azopesa bafongola po ete yango ezala bongo tout au long ya reste ya vi na yo ata osepelisaki nzambe te bipai touti yo okosepelisa nzambe bipai tozokende biblia eyebisi ngai epai na biso oyo tondimaka epai na biso oyo totosaka epai na biso oyo tozotambusama epai ya molimo mosanto eza na makambo ya malamu ezozela biso lobi eza na makambo ya malamu ezozela biso lobi eza na makambo ya malamu ezozela biso lobi ekosalamela yo parce que tu es en train d'accepter tu es en train de marcher selon la volonté de Dieu de grandes choses finiront à se réaliser dans ta vie. Dieu est Dieu de grandes choses. Oh, Nimelanga. Nzambe ya makambo minene. Makambo minene makambo maramu. Ezozela yo lobi. Alléluia. Alléluia. Préparez lobi na yo. Par rapport alléluia. Celui qui ne fait rien aujourd'hui, il ne peut s'attendre de rien de Alléluia. Oyo asali eloko akoki kozela eloko moko te lobi tope akoki kozwa eloko moko te lobi cela s'arrive na badomaine nyonso ya vie ya moto il faut que moto asala quelque chose lelo po ete lobi azwa mpe eloko moko par rapport ya malamu oyo osali lelo lobi mpe bolamu moko ezozela yo okokutana na yango boye okosimba yango boye ekosalamela yo bato bazali bayeba komona bakotatola nzambe na oyo nkolo akosalela yo parce que tu as accepté de marcher avec lui aujourd'hui. Marcher avec Dieu, bien-aimé. Et non que marcher avec Dieu. Enoch, c'est-à-dire Enoch, il était obéissant à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait à lui? Bible lobby, Nzambe a enlevé qui est. Alléluia. Oui, de grandes choses m'entendent. Les grandes choses m'entendent. Les grandes choses m'entendent. Tiakombo na yo. Iloko malamu ezozela ngai. Iloko malamu ezozela ngai. Ya malamu ezozela yo. Alléluia. Amen, amen. C'est comme de l'aventure, bien-aimé. Mais je sais que cela est vrai. Finiront à s'accomplir. Et Jésus-Christ sera glorifié. C'est un Dieu de miracles. C'est lui qui fait de grands miracles. En matière de miracles, bien-aimé, même le diable a un miracle. C'est vrai, miracle. Mais si tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu, si tu es celui qui obéit au Saint-Esprit de Dieu, tu vas comprendre beaucoup de liens. Miracles au Salema, mais ce sont des faux miracles. Jésus Christ Masia, Azanzambe a un vrai miracle. Azanzambe a un vrai miracle. Diable peut faire un miracle, mais il y a un faux miracle. Poussani pene ya Pharaon, c'était Moïse et Aaron. Zambe mutatinda kibango. Zambe mimonisi na nzela na bango. Metango Pharaon amona kibikamo na Zambe. Il lobi yepa benga kibandoki na ye. Yepa benga kibanganga na ye. Tango banganga ba poussani pene ya Pharaon. Bango pe babandi ko imite. Oyo Pharaon ayebaki na kosala. Mais oyo Pharaon asalaki. Ezalaki original. Oyo utake pa ina Nzambe. Yango ndeza original. Oyo ya Nzambe. Yango ndezo zelo lobi. Oyo ya Nzambe. Yango ndezo zelo lobi. Parce que oyo ya Nzambe. Yango ndeza original. Kokosa matena oyo za ya diable. Kokosa matena oyo za ya molili. Ata bato babeti maboko. Ata bato basote. Ata bato batémoigner. Mais yoni makotamu sama. Epa ya molimo mosanto. Pueto comprendre makambo ebele. Oko comprendre makambo ebele te.
soki otambusamaka epai ya molimo mosantu te okozala meme na difficulté okozala meme moto oyo okozala influence na biloko oyo ya mabe na bamiracle oyo ya mabe ezokoyebana kosalema jour après jour. Mais nani oyo atambusami epai ya molimo mosantu akozala influence mokolo moko te parce que ye ayebaka molimo mosantu atalisaka ye molimo mosantu amonisaka ye molimo mosantu asungaka ye kende okondima eloko wana te. Alléluia. Tambusami epai ya molimo mosantu. C'est très très important. C'est très important mpona ngai na yo oyo toza bana ya Nzambe maloba na Nzambe oyo toza na koyoka ntango tozondimela yango yango nde ezoprepare biso emoto oyo aza prepare aloba na Nzambe azali moto ya malamu na miso na Nzambe ebongo Yesu soki aye yo kokende na lola nga mpe nakokende na lola biso mpe tokokende na lola parceke toyokaka Nzambe tokomprenaka maloba na ye mpe tondimelaka yango. Alléluia. Amen, amen. Toujours na Galate 5:16 otambola lolenge molimo mosantu akolinga achère selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs e que você não irá de cumprir o tambusama selon molimo ya Nzambe ebokotikala kokokisama baposa ya nzoto te. Queremos de cumprir a vontade de Deus. Amém. Bien-aimé, volonté ya Nzambe ezali yango ezala bongo pona yo. Voilà pourquoi première clé être sûr d'être converti. Un chrétien qui participe toujours au culte mais qui n'est pas sûr à lui qu'il est converti, c'est un faux chrétien. Na miso ya Yesu Masiya azana tina te. Alléluia. Azana tina te. Bazotambola na attitude wana keno nazali kinga que eu estou dentro. Ana ya president de la République par exemple. Filho do presidente da República, por exemplo. Partout bisika ye azale. Que ele caminha. Soki ayebaka na kobosana. Ele sempre esquece. Et que ye azamwana ya president de la République. Je sais, je crois. Eu sei que mwana ya president de la République. Partout bisika ye azale. Azana conscience yabo. Et que nazamwana président de la République. Eu sou filho do presidente da República. Alléluia. Amen. Ataye na Mbanza Congo. Mesmo ele veio em Mbanza Congo. Ele conhece, eu sou filho do presidente da República. Em todo sítio que ele caminha, ele não se esquece que ele é o filho do presidente da República. E eu ozamwana ya você que é o filho. Est-ce que yebaka yango tango nyonso? Être converti. É que você ser convertido. Ou être sûr. Ou ter a certeza. Converti. É aquilo que está a enviar a pessoa. Consciência bien-aimée. Consciência bien-aimée. É algo que não brincam com ele. Está sentado as coisas de Deus. Está sentado no Espírito Santo. É consciência wana. Bonne conscience. Bom conhecimento. O Espírito Santo colocou dentro de ti. Em todo tempo está a converter. Você está consciência wana. Aquele conhecimento. Aquilo que está te mandando. Não podes fazer esse tipo de coisa. Parce que porque você é o filho de Deus. Mais beaucoup au milieu de nous, mas muito dentro de nós, ils ne sont pas sûrs eles não têm a certeza d'être convertis. De ser convertidos. Eles estão caminhando como qualquer pessoa. Eles estão fazendo a mesma coisa que a toda pessoa faz. Ele está agindo da mesma forma que toda pessoa age. E para tu e eu, filho de Deus, Jesus já lhe precisa que nós não fazemos como toda a gente faz. Que não caminhamos como toda pessoa caminha. Que não vivemos como toda pessoa vive. Pourquoi
Porque mesmo aquele que vem na igreja, ele está continuando como toda pessoa. Ele está continuando como este mundo está se levando. Porque primeiramente ele não consegue dominar a vontade do seu corpo. E a segunda, eles estão a negar de ser conduzido pelo Espírito je t'en Santo. supplie au nom de Oh, Jésus. estou a te pedir ao Espírito Accepte Santo d'être conduit par le de você ser Saint-Esprit. conduzido ao Il Espírito faut Santo. oser la cassir Você deve ter a certeza dentro de ti. Je ne suis plus Eu não sou mais esclave du péché. escravo do pecado. Je suis Eu sou l'enfant de filho de Dieu. Deus. Je ne suis plus Eu não sou esclave de la escravo do paix. pecado. Je suis Eu sou l'enfant de filho Dieu. de Deus. Alléluia. Amém. Tu ne suis plus l'esclave du Não és péché. mais escravo do Tu ne pecado. suis plus l'esclave Não de la és mais paix. escravo Tu do es medo. enfant de Dieu. Agora és o filho de Deus. Kakatangu nyonso Em todo o tempo. yo kozala E si você terá eke certeza ngasi na é bongwana que eu já se tolobaki tozalaki transformei. kimpiatu Nós falamos que eu era nazalaki catado. kimpiatu Eu era me catado. nakomaki E paka agora tornei uma kipekapeka. borboleta. Alléluia. Amen. Eza kaka kimpiatu Eras catado. oyo ozo transforme Aquele que está kipekapeka a tornar uma eza borboleta. lolenge ya bavrai É da chrétien mesma forma ntango que azalaki na molili enquanto que ele ntango estava na abandaki kolanda bazela mabe enquanto que ele ntango caminhava no abandaki caminho kosala mágico, makambo ya mabe enquanto que ele fazia ntango coisas ayebaki nanu mágicas, yesu te enquanto que ele não azalaki conhecia kipiatu Jesus, ele era me lokola catado. ayebi yesu E agora que ele andimela conheceu Jesus, yesu ele aceitou lokola Jesus kolo mpe como mobikisi Senhor e seu Salvador. akomaki Ele tornou pekapeka uma borboleta. nabongwana nabongwana zongisa Você responde. nabongwana Eu me transformei. nabongwana Me transformei. amen Amém. zalaka sir bien-aimé Tenha certeza, minha eza amada, fongola que você tem a oyo chave. kopermettre yo Aquilo que está a te permitir. olonga badésir Que nyonso você ya nzoto vença todos os desejos do olonga corpo. prise nyonso Que ya você molili vença todas as Pe oyeba armadilhas de Satanás. kotambusama A fim que você epai ya caminhe molimo mosanto com o Espírito tolobaki Santo. lisusu Nós renoncer au falamos plaisir também de la chair renunciar ao korenonce desejo do kozwa corpo. badécision Você ter a ya decisão de korenonce você renunciar baplaisir ya todos nzoto que são planos desejo do Alléluia. corpo. Amém. Alléluia. Amen. C'est-à-dire naza esika bato Isso bayebi nga significa, te não estou mais no lugar onde me mais conhecem, nazokoboya mas sim, estou a koaplike negar de oyo aplicar eza volonté ya aquilo que é a nzoto vontade do corpo. nazokoboya Estou yango negado. nazokoboya Estou yango negado. nazosala nyonso Estou a fazer tudo. ya korefuze yango De negar. ya kosesepare nango De separar ya com aquilo. kokite yango De deixar ya aquilo. kolese yango De deixar aquilo. nyonso eza badésir ya Tudo nzoto aquilo que são os ya desejos do wana nde corpo. korenonce Por isso que oyo é ezali deuxième clé aquilo que é a par segunda rapport chave. ya oyo Em ekosunga relação moto de tudo aquilo que é da alonga pessoa, emprise que ele diabolique vence em mpe todas as andima chaves do kotambusama carne, a fim que ele seja epai ya dirigido molimo ao mosanto Espírito Santo. troisième clé A terceira chave, tolobaki discipliner nós sa falamos chair disciplinar o seu corpo par le jeûne et la prière com oração. kuna tomonaki Esaú Nós vimos aqui ayebaki Esaú, koteka droit de nesi na ye enquanto que ele vendeu likolo ya a sua, nzala através da azalaki fonte. une personne Ele era uma pessoa incapable incapaz mpona de kodiscipline disciplinar oyo ezalaki baposa ya aquilo que nzoto na foi o ye desejo do seu likambo corpo. moko eyelaki Algo yo que está acontecendo. ni osukaki na koconcrétise nini kati na vi na yo Você concretizou o que na sua likambo vida? moko oyo esalamelaki Algo yo que veio te acontecer. conclusion ya makanisi na yo ezalaki Conclusão dos nini seus pensamentos. nzala foi qual? eyelaki Esaú E eu lembro Esaú, eloko akolia eza te autaki é que não via bilanga nada para comer. amoni leki na ye oyo azalaki Ele na viu biloko o seu akolia irmão menor que tem algo para apropose comer. ye Ele deu ele uma yo koma na yo proposta. yaya na Você nga torna o meu irmão. opesanga kaka fufu E você na me deu lia apenas só funge para likolo ya comer. fufu Através de funge. atekiki mokolo Ele na ye vendeu aquilo que likolo é ya o fufu mais velho. ateki virginité na Ele ye vendeu a sua awa virginidade. ezaka ya bakretien ya lelo Esse é caso likolo ya dos fufu cristãos. Através de atekotrahir funge. Ele jésus foi trair o ndenge Jesus shida ya Cristo. iscariote É que da mesma likolo ya coisa, mbongo através de dinheiro, atekotrahir ele jésus foi trair o Jesus Cristo. Alléluia. Amen.
aquilo que está acontecendo na vida, e a sua conclusão de seus pensamentos foi qual? Judas Iscariote, ele disse, vou lhe vender, apenas só para ter o meu dinheiro. E ele vendeu toda coisa que a pessoa terá uma decisão. Toda pessoa que ele estará deixando de fazer, deixe homem aí, aquilo levará problemas, tarde ou cedo, em condição que ele regressa, porque a Bíblia declara que ele se alegrou. Ele disse, pai, dá-me aquilo que são meus bens, dá-me aquilo que são meus bens. Ele foi longe do seu pai, ele foi longe do seu pai, enquanto que o seu pai é o nosso Deus, o Pai, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne s'éloignez pas du Seigneur Jésus-Christ. S'éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Você não se afasta do Senhor Jesus Cristo. Isso pode te levar a problemas. Aquilo que pode levar grandes coisas na sua vida. Fisicamente você sabe que ele foi grande coisa mudou. Aquilo ele mudou. 4 bongwani kiti. 4 transformou-se em 6 transformou-se em 9. Makambo changé. As coisas mudaram. Não, eu vou. Não, era 9 que transformou-se. Ele transformou parce que ce qui 6 c'est comme 9, c'est la positivité, c'est l'avancement, c'est la croissance, selon la volonté de Dieu. Alors que katina via fils unique, makambo rekilaki. Makambo esonga kisima, makambo eshanjaki, oyetelaki malamu, ekomaki mabe. Voilà pourquoi je dirais, por isso que eu disse, cadê aquilo que não transformou tornou-se em 4, mas se 9 transformou-se em 6. Ele começou a sofrer. E é que um dia ele disse, não, na casa do meu pai tem muita coisa que estão bem, e enquanto que eu estou aqui estou a sofrer. Não, eu lembro, e eu vou voltar no meu pai. Enquanto que está a voltar ao pai, o pai viu ele de longe, ele foi lá, nosso pai que está aos céus, o teu nome seja santificado. É o Jesus Cristo. C'est Jésus-Christ notre Père. C'est Jésus-Christ notre Jesus Cristo que é o nosso Pai. C'est Jésus-Christ notre Père. Que é o nosso Pai. Mesmo o mal subiu de níveis, mesmo o mal subiu de níveis, mas é que ele toma a decisão de voltar a Jesus, de deixar todo o seu mal. Jesus toma ele, e Jesus perdoa ele em tudo aquilo que eu sou. Aleluia. Amém. 4e point, o quarto ponto que dizer, prier et entretenir sa relation avec Dieu. Ora e entreter na sua relação com Deus. É o Filho de Deus hoje. Você vê na igreja hoje, mas a sua relação está como? É que você protege a relação. Entretenir a relação. Você deve entreter a sua relação. Você deve saber para proteger a relação. Assim que você tem uma boa relação com Jesus Cristo. Só enquanto que você ouça a sua palavra, você obedece. Não é mais uma outra coisa. Não é só devem fazer não são cerimônias, mas mesmo na igreja, mesmo olha o servidor de Deus, enquanto eles estão procurando fazer qualquer coisa, a pessoa que está lhe ouvindo, isso não é qualquer coisa, não é só qualquer coisa, mas sim só a palavra de Deus. Oh, a palavra de Deus. Acredita. Oh, liloba ya Nzambe. A palavra de Deus. Acredita. Aplaudimos fortemente. Et ce sont des efforts, bien-aimés. Será
Ce sont des efforts pour la gloire de Dieu. Car la personne doit s'élever pour venir à Dieu. Pendant que la personne est en train de se lever, c'est ça l'effort qu'il est en train de faire. Essayez de ne pas se lever et nous allons voir qu'est-ce qui va s'arriver. Essayez de ne pas parler, nous allons voir ce qui va s'arriver. Lorsque la personne se lève pour venir à Dieu, il est en train de faire un effort qui est pour la gloire de Dieu. Lorsque la personne se lève pour parler de la part de Dieu, il est en train de faire sa part pour que Jésus-Christ soit glorifié au travers de ce qu'il parlera. Alléluia. Amen. Fais tes efforts pour la gloire de Dieu. La gloria di Deus. Fais ta part. Fais ta part. Le Seigneur te bénira. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Yebaka na kobondela tango nyonso. Bible lobi veillez et priez pour que vous ne tombiez pas à la tentation. Ubela na mabondeli tango nyonso. Yebaka na entretenir relation na yo na Yesu Kristo. Okozala ndeti mutu nyonso te. Parce que tango nyonso okozala conduit par le Saint-Esprit. Cinquième clé. Fuir les tentations. Foge la tentation. Fuir les tentations. Foge la tentation. Yagoneza cinquième point. Isso que é a quinta chave. Yagoneza cinquième clé. Isso que é a quinta chave. Koyeba kokima tentation. Saber fugir da tentação. Bien tango nyonso. Kozala ka déterminé. Kozala ka makasi. Kozala ka attitude. Ya kokima tentation. Fugir a tentação. Chrétien oyo yozali. Esse cristão que tu és. Kokima tentation. Você não sabe fugir da tentação. Oko risqué. Você vai ter. E koki kozala déjà retard. É que isso já será atrás. Kokima tentation. Fugir da tentação. Moko ya bafongola das chaves yo tango nyonso molimo santo asepelaka na yo akobanda kosepela na yo mpo na nini parce que yo oyebaka kotosa ye na tango nyonso. Fuir les tentations. Matthieu 10 verset 22 kino na verset 23. Bible lobi a Bíblia relata dans Matthieu 10, Mateus 10, 22 qui nous a 23, 22, 23. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. Você não será como todos. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Na portugais Bible lobi. Em português. Tokoki kotanga na français. Podemos ler em francês. Só que interpretação exata. Se não tem interpretação. Yo uti Congo, uta na Congo toza na Kodia. Parce que oyebi français te. Porque não conhece francês. Sikoyo boni boni ozala na Kodia esika nzambe asangisi peuple po ete aloba. Alors que yo pe oyemi oyoki eloko te. Omoni yango te eza malamu te. Soki nayebi kaka français. Esengeli moto moko azala wana yo kaka français. Alobaka pe portugais. Kote banda ko interprète. Oyo nga nazoloba na français. Avec yo oyo lobaka kaka portugais. Oyo ka oyo nga nazoloba. Na nzela oyo moninga azoloba na portugais. Tango toye liboso. Toye kosala maseki te. Sikoyo soki tocomprendre te oyo toye kosala. Ekozala na bato oyo baye. Me base retrouve te. Ekomi kolekisa ta. Nazalaka trop sérieux. Parce que naboyaka mokolo moko te tokovanda awa tolekisa ta. Soki kolekisa ta esengelaki nazala na ndako na nga eolaya yaleka inakona kwame bezili okusambu omono yaleka kwame aita tudo bem mas não quis dormir, não quis ficar em casa, me levantei, cheguei até aqui.
via aqui para adorar, via aqui para pregar, e que isso seja passatempo. Você vai ficar aí 45 minutos sem receber nada, sem ouvir nada. O que estou aqui a fazer? O que estou aqui a fazer para a glória de Deus? Preciso muita inteligência e preciso a sabedoria para que até que fim o nome de Jesus Cristo será glorificado. Aleluia. Como na Jesus Cristo Masia com sua loucura só que estou eu que é. Se nós vemos a eles, se nós acreditamos, toyembi pe tobini meziske la tozana na ntina te liboso na Yesu me liloba na Yesu soki torate yango toyembaki tobinaki tozalaki na ntina te meme liloba oyo esengelaki ebongola biso batei mais tu comprendre le côté. Nzambi kuizinteteko. Kuizinteteko. Twateka watu abakusaidia mbudi yako. Mbasi vo twatambulila. Kadivo okina. Tukini ni kwetu. Mais Yesu nanu asepeli na yete. Pona nini? Parce que tota ndenge ye alingaki te osike moko tusikili mokweto me tozalano na ntina te mpona nini parceke tozokontinue kotambola lolenge biso moko tolingaka me liloba na nzambe bieneme erataka te soki yesu alobi oyoki mpe ondimi erataka te okobongwana oko se débarrasser na oya mabe e Yesu akobetela yo maboko sikoyo bongo Yesu soki abandi kobetela maboko mais kaka bandeko na biso bayembi balobi lisusu tembe esili kolo Yesu alongi ye. Aleluya. Tembe fue esila kati na vida yo via bato ebele tembe nanu esili te alors que Yesu aza sukisa parce que bazokontinue komitambusa tembe nanu esili te mais soki ondimi molimo mosantu atambusa yo soki ondimi koyokamela molimo mosantu bien-aime kati na vi na yo tembe esili ata baye 1000 ata baye 10,000 bakozonga na nzela mite baye nzela moko tokende loka ye tokende kuataka ye tokende sala ye mabe bakoya kokuta Jésus kati na vi na yo bapanzani na 8 chemins bakoya nzela moko bakozonga na nzela sabo tembe esili tembe esila kati na yo 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 tembe esila kati na yo. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est merveilleux. Tozaya hier. Toko continuer à témoigner hier. Toko continuer à élever Jésus. Toko continuer à adorer Jésus. Toko continuer à prêcher Jésus. Et tembe kosila. Tembe kosila. Va continuer à koloba. Parce que Satan oyo bazui. Zamene mutapesi bagota. Mais tembe kosila. Parce que Yesu azasukisa. Alléluia. Yebakana kokima mabe. C'est très important. Yesu akobetela yo maboko. Tango monaka yo tango nyonso. Ozalaka capable. Kona kokima mabe. Ndenge Joseph asalaki. Akutani na mabe. Alobi bana za ya Yesu. Akima. Est-ce que yo kimaka? Mabe za ebele. Kaka ndenge ondimela Yesu. Osisita bangunia. Osisita bato ebele. Lokunya na bato ebele. Oyo bakotika kolinga yo te. Tolobaki Matthieu 10. Matthieu 10. 22 PV kino na 23. 22 até 23. Bíblia lobi na português. A Bíblia relata: todos odiarão vocês por ser meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvado. Quando vocês forem perseguidos, numa cidade, fuja para outra. Eu afirmo a vocês
que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho de Homem. Maloba na Nzambe. Amen. Na français sikoyo Bible lobi. Aqui em francês a Bíblia diz. Matthieu 10 et 22 à 23. Kuna pe Bible lobi na français. A Bíblia diz em francês. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir le ville d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alléluia. Amen. Tango bazo persécuté yo awa na Enquanto kilevu. estão seguir aqui na terra, Kima kende ata na você 15 casa. foge. Tango bazo ko persécuté yo Enquanto na aquilo que 15 estão casa. seguir as 15 Kima casas, kende ko se você refugiar. foge. Ata na Álvaro Mesmo Buta. você encontra em Tango Álvaro bazo Buta. persécuté yo. Enquanto que estão te Awa na seguindo, Mbanza Congo. aqui em Banza Congo, Kima kende ata na você foge, Tomoko. vai mesmo no Tomoko. Kende ata na vai mesmo em Luanda. Luanda. Atitude na yo ezalaka ndenge Sua nini? atitude sempre seja Liboso qual, ya diante tentation, de tentação, liboso ya mabe, diante do mal, parce que porque o mabe mal essa é persecution. já são perseguição. Aleluia. Amém. Sinon Zambia kosa aqui, Senão, Senhor, parce que kozala motei, porque você será mais pregador. jusque lá E até aqui, tokoki tena comprendre essa você nunca vai persecution, compreender aquilo que parce é que Deus. toyebi Porque você tango não bapotre bazalaki enquanto os persécuté. apóstolos foram perseguidos. ezalaki oyo biso Isso tozomona era mesmo te lelo, aquilo que nós estamos a donc ver biso hoje. toza persécuté Enquanto que nós estamos a ser te perseguidos. okosepelisa mpe molimo mosanto te. Enquanto mesmo assim não vai se lembrar La o Espírito persécution Santo. est pour tous Enquanto les que estão te chrétiens. perseguir. Joseph, il était José também ele persécuté. foi perseguido. Moïse, il était Moisés também foi persécuté. perseguido. Les prophètes, ils Os étaient profetas também foram persécutés. perseguidos. Jésus-Christ Jesus lui-même, Cristo também il próprio était persécuté. também ele foi Les perseguido. apôtres qu'il a Mas laissés, aquilo que les ele deixou, apôtres qui ont mas reçu os le apóstolos que Saint-Esprit, eles permaneceram ils nesta étaient terra. persécutés. Também foram Nous perseguidos. aussi, Nós nous também, sommes também persécutés. somos perseguidos. Mais face à la Mas persécution, não pela perseguição. quelle est l'attitude na yo? É aquilo que é a sua Attitude atitude. na yo eza nini? Qual é a sua atitude? Attitude na yo ezalaka Qual é a nini? sua atitude? Face to liboso ya Aquilo que você persecution. está aí diante de Tango perseguição. bako persécuté Enquanto bino, que eles virão de te perseguir, premièrement boko yinama. você primeiro serão odiados. Motei yokanga lisusu. Pregador, hoje é mais uma Ici vez. nous venons pour la gloire de Jésus. Aqui se nós veremos pela glória de Deus. Nakozala attriste mokolo moko te. Eu não será triste Keno na nenhum quartier na dia. yo nani alandaka yo na église. Yaya. Mesmo no seu bairro, você vem na igreja. Kozala vem, aventurier par rapport à a fim maloba que na você não Nzambe. ser aventureiro em relação à palavra de Deus. Nzambe akosala grâce. Deixa eu te fazer a Na graça. nzela na yo na quartier moto moko andimi. Em relação de ti no Sikoyo bairro, betelanga alguma pessoa vem. calcule oyo Yesu E alobi. agora você faz a Na cálculo quartier daquilo na que yo o Senhor bayina yo po ete disse. yokanga na Seu Yesu. se odiaram porque você Yo está baoyo conectado com bayini yo Deus. bakolanda yo E po a- babanda koya kosambela na yo. Aqueles que querem de ti vão te seguir para vir orar contigo. ezaki nga nabengaka yango parce que na matemática, analizaka porque eu yango faço- to mpe na analise. studaraka yango na lisuki ya molimo mosantu. Tudo com a ajuda do Espírito Santo. Kokoyina epai ya bato nyonso Você papa será foso odiado em toda a yo pessoa. kangami na yesu bato Você oyo está bayinaka bem yo conectado com Jesus. bakondimela yo As pessoas atoke vão te koteya aceitar- bango Vão te aceitar você vir pregar. au moins ke ezala mokano na nzambe ata Mesmo bayinaki que yo seja mesmo yo plano de kende Deus. Não, e você bakondima vai, ele wana vai eza aceitar. volonté ya Isso nzambe que é a vontade de Deus. yango nalingaki naloba Por isso que eu queria falar. keba tokebaka biso batei Devemos ter cuidado nós os ya pregadores. kolandelelaka bakretien bapeuple de dieu Os cristãos. keno yo obalandaka yo te na quartier na yo vandaka ndenge nini Ah, que você te segue sempre no seu bairro. oyaka kosambela oyaka kaka yo moko Vem só você sozinho. soki peut-être akoki kozala na ka oyo Se ele pode estar nesse eza tipo de problème estado. na nga te Não, não é meu problema. soki na quartier na ye ayaka kaka No seu kosambela bairro ye ele só moko vem só orar ele sozinho. soki na quartier na ye Se bayina no seu ye bairro negam ele, odeiam. eza problème yanga paster te Não é um problema de mim, o pastor. peut-être ke azali oyo elembo emonanaka kati na ye Não é só aquele que sempre elembo
makambo ya Yesu ekoki komonana kati na yo ekopermettre bangunia babakisamaka mikolo na mikolo parce que ekomama vous serez haïs de tous eza malobo elobamaki epai ya Pierre oyo ya apôtre te eza malobo elobamaki epai ya Paul oyo ya apôtre te eza malobo ezolobama epai na mwana na Nzambe nyonso nani yango oyo aza mwana na Nzambe eza oyo ayambi Yesu lokola nkolo mpe mobikisi mpe andimi kotikala na nzela na Yesu ekomama Jésus-Christ est le chemin il est la vérité et il est la vie nani oyo andimi kotikala kati na nzela na Yesu il sera haï soki ondimeli Yesu lelo malobo ekokokisama kati na yo tout au long ya marche spirituelle na yo na Yesu vous serez haïs mais pendant que cela peut arriver faut koyebaka koutiliser toujours oyo Nzambe alobaki kofuir oyo eza batentation parce que bato oyo balingi yo te bakobanda olalisilo mitambo bakoyo balingi yo te bakobanda olukelo baproblème eyo sikoyo komprenaka yango te toda ora kumbashika kumbashika sekolar chaque jour na Congo songolo ser moko babana ko benge kumbashika no Congo sempre chamavam o irmão kumbashika na bayo balingaka yo te bakokomonde tisoso eles vão te matar como uma galinha aleluia amen me kokomela yo te na Congo mas isso não pode evitar acontecer parce que molimo mo santo mo kamina yo akobando revele yo bangunya na yo e foko kabwana kana bango ko kibaka bango parce que tango nyonso kozala sage spirituellement bino bina tindi bino lokola bampate liboso ya banyama mabe ozala mayele lokola nyoka embe lokola bapigeon tango nyonso kobanda kotimbela bango eke oyo balingaka nga te baza bangunia na nga ezokobanda okima bango eza na nzela kokima bango bango mpe bakozala na difficulté po ete mitambo na bango mokolo moko yo olekela wana alleluya mitambo eza ebele continuamos sempre a falar. Vamos ver que o fogo vai acender em Mbanza Congo. Deus é misterioso. Eu fui em um sítio. Deixa meu carro longe. Mas me falaram. Pega esse carro, coloca na frente. E depois eu fui compreender, não, isso é uma armadilha. Isso significa o quê? C'était le premier jour. Era o primeiro dia. Chegar o primeiro dia. Coloquei meu carro muito longe. Ele me chamou, não vem tanto chamar. Tira o carro, coloca no sítio. Eu disse, oh Deus Pai. Aplaudimos fortemente. Sixième fongola. Sexta chave. Ne pas attrister le Saint-Esprit. De não attrister o Espírito Santo. Et être, ne pas attrister le Saint-Esprit. De não attrister o Espírito Santo. Et apprendre à l'écouter. E aprender a ouvir. Ko atristaka tope koyokisaka molimo mo santo mawate. Não deixar o Espírito Santo triste. Pe koyekolaka koyoka ye. E sempre ouvindo ele. Molimo mo santo azanzambe. O Espírito Santo é Deus. Alobaka. Ele fala. Atalisaka baye ye makambo ebele. Ele mostra o que é dele muitas coisas. Ayebaka kosalo eza ya bonzambe na ye. Ele faz boas coisas a ele. Wete ye ayeba na kozwa lokumu. Assim que ele tem a glória. Na nzela ya moto oyo ye azotalisa makambo. Da pessoa que ele está mostrando. Moto wana ayeba na kosepela. Fica aquela pessoa está alegre. Onyoso Yesu azozwa lokumu na nzela ya moto. Porque em todo o tempo que Deus está tendo a glória na kosala makambo ya malamu. Ele sempre fará boas coisas. Na vie ya moto wana. Na vida daquela pessoa. Efésiens chapitre 4. Eclésiastes capítulo 4. Na verset na yango 30. No versículo 30. Kuna Bíblia lobi. Aí a Bíblia diz. Efésiens 4 chapitre Efésiens 4 verset 30. Efésios 4 30. Bíblia lobi. A Bíblia diz. N'attristez pas le Saint-Esprit. Não attriste o Espírito Santo.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Não atristeça o Espírito Santo Par de Deus. lequel vous avez été scellés. Aqueles que foram selados. Pour le jour de la rédemption. Pelo dia da redação. Koyokisaka molimo mosantu awate. Não atristeça o Espírito molimo Santo. Oyo akitela kibino. Esse Espírito que desceu molimo para vocês. Oyo atikala kikati na bino. Esse Espírito que desceu para vocês. molimo moyo bakasheta kibino. Esse Espírito que colocaram para awa vocês. molimo mosanto. Porque o Espírito Santo aqui. Ali mokoloto. Ele é como Deus. Azali caché. Ele é que está bem Oyo colocado. Zambe. Aquilo que é de Deus. Azotia epai na moto. Ele está colocando na pessoa. Aleluia. Amém. Église oyo par exemple. Esta igreja, por exemplo. Bakoki kotinda lettre. Pode mandar uma na église letra. moko songolo. Numa igreja. Awa na Mbanza Congo. Aqui em Mbanza Congo. Lettre wana bazui yango. Eles pegaram. Batangi yango. Estão a ler. Toyebi te sorte ya makambo bakomaki na lettre wana. Não sabemos aquilo que escreveram naquela letra. Mais letra. endi mama ya solo lettre wana uti awa. Você aceita que saiu esengeli caché ya église oyo. Eza la kati na lettre wana. Deve estar dentro daquela letra. Yango moneza na babiloko meme na babiro ba directeur. Mesmo no gabinete meme governador carimbo ya governador. Governador deve ter o seu carimbo. Eza la bem protegido. Está bem protegido. Parce que batu bakokota na biro ya governador. Pode entrar no gabinete do governador. Bakomi makambo na bango moko boye po ekende soki na BPC. As coisas que vai no BPC. Afin que gerar ya BPC avire mbongo soki na conta nini. Bakoti na biro pendant que gouverneur azalaki te. Bazwi carimbo ya governador. Bamamiki na lettre wana. Tangu lettre wana ekoki koya na BPC. BPC tangi bamoni penza caché ya governador. Bakovire mbongo wana. Alors que gouvernador ayebi likambo te. Saint-Esprit euta ke pai na nzambe ye moko. Quand est-ce que moto azoyamba molimo mosantu? Tango nzambe akonfirme ke no makambo nyonso natalisi ye mwana oyo ya mwasi to ya mobali aza d'accord na yango, andimi yango, ayambi ngai Yesu lokola nkolo mpe mobikisi, andimi komitika na maboko na ngai. Ale puete bayeba ete aza yanga. Ale molimo santo yaka. Kase okotanga ngo na portugais. Vamos ler em português. Ozwaki yango déjà. Soko ozwaki yango okotanga yango na portugais. Vamos ler em português. Aleluia. Amém. Betela Yesu maboko. Aplaude fortemente. Merci Jésus. Tanga ndeko. Efésios 4, versículo 30. Amém. A palavra de Deus. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado pelo dia da redenção. Amém. Amém. Yewana molimo mo santo. Ele que é o Espírito Oyo Santo. tata atindaki. Aquele que o Pai Tangu enviou. yo oyambaki Yesu. Enquanto que você Lokola aceitou nkolo ele, pe mobikisi. é que Ele é o seu Senhor e Wete Salvador. yeba na keza ya Yesu. Afim que você aceita ser de Deus. Eza bilamba te. Não é roupa. Eza eloko moko te. Não é nada. Me molimo mo santo. Mas o Espírito Santo. Oyo tata aselaki. Aquele que o Pai Oyo selou. tata rimaraki. Aquele que o Pai katikati na vida yo. dentro da sua vida. Ele é que nós devemos confirmar primeiro. É que você é o Filho de Deus. Por isso que bem amado. Todas as pessoas que não têm Espírito Santo, eles não foram dirigidos ao Espírito Santo. Eles ainda não são de Deus. Toda pessoa dentro deste mundo, ele apenas só é a criatura de Deus. Toda pessoa neste mundo, o Senhor é que ele enviou. Nós somos criadores de Deus. Mas será que nós somos de Deus? O que é que confirma que nós somos de Deus? Saint-Esprit de O Dieu. Espírito Santo de Deus, aquele que está dentro de nós. Por isso que nós devemos obedecer a Ele. Devemos convir a Ele. Devemos seguir tudo aquilo que Ele acabou de nos mostrar. Você está a ouvir a Ele, vai começar a ouvir a Ele. Ele fala grandes coisas. Ele fala grandes coisas. Et il parle parfois Ele não fala d'une autre. de uma outra forma. Ele tem várias formas. Oyo ye a utilisaka pona kolobela peuple na ye. O problema ezali. Est-ce que ngana yo toyokaka ye? Est-ce que ngana yo toyokaka ye? Alléluia. Amen. Tangu tozokotosa ye. Tangu tozotambusa
enquanto que estamos a ser dirigidos a ele, nunca iremos de tristeza. Enquanto ele não sente vergonha, ele vai continuar a nos falar. Ele vai continuar a nos falar. Junto com a ajuda dele, nós seremos capazes de ouvir ele. Nós seremos capazes de compreender aquilo que é a vida dele. Dentro deste mundo. Bem, amado, o mundo já está no fim. Muitas coisas estão acontecendo neste mundo. Não é aquilo só aconteceu. As pessoas aceitaram. As pessoas aplaudiram. As pessoas seguiram aquelas coisas que estão acontecendo. É através de falta de Espírito Santo. Mesmo aquele que não mesmo aquele que não está falando para ele. Porque a pessoa que está a ser dirigida ao Espírito Santo, a pessoa que o Espírito Santo está falando, ele vai compreender muitas coisas dentro deste mundo. Você pode compreender muitas coisas se você permanecer na parte do Senhor Jesus. Não entristeça o Espírito Santo. Et apprendre à l'écouter. E aprende a ouvir. Enquanto que estás a ouvir, ele vai começar a te preservar. Essa coisa não faz. Você ouviu e aceitou. Oyoki pe ondimi ke camarade wana fo okabwana na ye Lot akabwani na noko na ye ezalaki noko na ye mutu azwaki décision wana tanto yo pe oza na baloti ebele me kino lelo oza na bango kimia e makambo avi na yo pe ezokende liboso te Saint-Esprit bien-aimé tango yokameli ye akofongola yo tolobaki dimanche passé azali la personne la plus importante aleki meme Barack Obama aleki meme Joe Biden aleki meme Poutine président ya Russie aleki bato nyonso kati na mokili oyo c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas promis quelque chose oyo kozanga kokokisama kati na vi na yo. Poutine peut promettre, Joe Biden peut promettre, Barack Obama aussi. Il était président des États-Unis, il n'a pas tout fait. L'Esprit de Dieu fait tout. L'Esprit de Dieu fait tout. Dans ta vie, il fera tout. L'Esprit de Dieu fera tout. L'Esprit de Dieu fera tout. Yango yoka melaye. Oyoki sakaye mawate. Usamona mwasi azolala. Protocole. Trop vigilant. Nous sommes dans l'église. Nós estamos na igreja. Ezali bakuru ndeti na kelasi. Isso são aulas como na classe azakati na sala mazana libanda. Na makanisi na ye. Azolala na ye. Ako beneficier pe na ye. Ele nada terá. Porque zamalamu te wanatoye kati na église. Dentro da igreja. Et na église il faut vraiment beaucoup de vigilance. Você deve compreender. Kona lokumu ya Yesu Kristo Masia. Alléluia. Amen. Tozokende poete tosilisa. Chama para terminar. Sétimo. Arrêtez de croire plus spirituel qu'on ne l'est. Et acreditar em vie spiritual. Deixar de pensar. Alors que deixar de pensar que somos de Deus enquanto arrêtez de croire, de acreditar. Plus spirituel. A vida espiritual. Connais-le. Como faz. Eu sou de Deus. Deus ele sozinho não te conhece. Mawa pe mawa. Triste. Laissez de croire cela. A deixar de acreditar. Deixar de acreditar. La Bible nous dit dans Luc 21 verset. Nos fala no Lucas 21. Verset 36. Versículo 36. Luc chapitre 21. Lucas. Verset 36. Versículo 36. La Bible dit. A Bíblia diz. Veillez donc et priez. Venha. Veillez donc et priez en tout temps. Vigila e pôs em todo o tempo orando. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Para que tenham força em escapar em todas as coisas que virão. E de paraître debout devant le Fils de l'homme. E que vocês estarão de pé diante do Filho do Homem. Veillez pe bosambelaka. Vigiem e oram. Après, natango nyonso.